Olá pessoal, eu espero que estejam todos bem. É um prazer estar aqui hoje e poder conversar com vocês sobre o impacto dos microplásticos na saúde humana. Eu me chamo Elisângela Teixeira, eu sou biomédica de formação. Eu fiz meu mestrado e atualmente doutorado em clínica médica na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E no âmbito da minha pesquisa de doutorado, eu investigo os efeitos da exposição do bisfenol A, ele é um composto químico utilizado na fabricação de plásticos, e eu investigo esses efeitos dessa exposição em células de câncer de tireoide. Eu também sou graduada em superior tecnólogo em gestão de qualidade e hoje nós vamos abordar um tema que é muito importante para ambas as minhas formações, tanto na biomedicina como também na gestão, que é uma questão muito importante que relaciona aí a poluição por resíduos plásticos, mas focando aí como que esses resíduos plásticos, em especial o microplástico, ele pode impactar na saúde de modo geral, em questão ambiental e também na questão da saúde. Porque hoje nós sabemos que a poluição por esses resíduos é um desafio da atualidade e nós precisamos conversar sobre isso. Então eu começo perguntando, para vocês o que é um plástico? Por definição, devido às suas características, o plástico ele é um material sintético ou ainda semissintético, composto principalmente de polímeros, que são longas cadeias de moléculas que se repetem. E esses polímeros eles têm uma capacidade de serem modelados quando aquecidos, e quando eles são resfriados, eles conseguem manter aquela estrutura. Então, por definição, basicamente, é isso. No mercado hoje nós temos uma grande variedade de produtos plásticos que são comercializados, mas esses são os principais. Vocês devem conhecer muito bem o PET, o PVC, mas nós temos também o polipropileno, o polietileno e o poliestireno. Esses são os mais comuns e eles são utilizados na fabricação de diferentes tipos de materiais. E quando a gente fala do plástico, um dos primeiros problemas que a gente enfrenta é a sua durabilidade. Esses plásticos, eles demoram cerca de 100 a 1000 anos para se decompor completamente. Então, são materiais super resistentes, por esse motivo que eles são tão utilizados pela indústria, Mas a gente pensando em tempo de decomposição, isso pode levar aí de 100 até 1000 anos para que ele se decomponha completamente. E um outro problema é que o material, conforme ele vai sendo utilizado, ele vai gerando produtos menores, que são fragmentos ou partículas devido ao uso mesmo, devido ao aquecimento ou devido ao resfriamento. E esses fragmentos ou partículas menores nós chamamos de microplástico. E esse termo, microplástico, ele foi introduzido ainda em 1970 pelo pesquisador Richard Thompson. Ele fazia pesquisas relacionadas com a contaminação das águas lá do Atlântico e ele acabou identificando essas pequenas partículas e foi aí então que ele classificou esses fragmentos como microplástico. Então, os microplásticos, eles são fragmentos e partículas de plástico com um diâmetro menor do que 5 micrômetros. E eles são classificados em dois tipos, os primários e os secundários. Os primários são aqueles que a indústria já produziu com essa medida, com esse tamanho, seja ele na forma de esferas, como matéria-prima para a produção de plásticos maiores, ou ainda de microesferas que são utilizadas em cosméticos, em esfoliantes, pastas dentais e assim por diante. E nós temos também os microplásticos secundários. Esses são resultados de degradação de objetos maiores. Então, tinha um objeto maior e pela ação da lavagem ou pela ação da radiação ultravioleta, ele acabou se fragmentando em partículas menores. E quando a gente começa a pensar em microplástico, a gente começa a pensar os seus efeitos, O que acontece, como que ele pode influenciar na nossa vida, no meio ambiente, na vida animal.
E ao longo dos últimos anos, né, cresceu consideravelmente aí o interesse da comunidade científica em investigar esses efeitos, né, do microplástico de modo geral. Então, para vocês terem uma noção, só em 2024, mais de 800 artigos já foram publicados com esse tema. Os microplásticos eles têm origens complexas e estão amplamente distribuídos no ambiente. Aqui eu tenho alguns exemplos, né, das principais fontes desses microplásticos. Então, falando rapidamente, nós temos a produção de microfibras de roupas sintéticas que são produzidas durante o processo de lavagem. Nós temos a estação de tratamento de esgoto, que embora eles consigam reter boa parte desse material, outra parte ainda assim vai atingir rios e os mares. Nós temos também a produção de microesferas em cosméticos e produtos de higiene, como eu mencionei, esfoliantes e creme dental já tem esses microplásticos, né, na sua composição natural. Nós temos também a questão dos pneus dos carros, que geram uma grande quantidade de micropartículas e além desses exemplos urbanos, nós temos também aí fontes industriais. Né? A própria indústria, ela faz, quando ela não faz, na verdade, né, o descarte correto, esses pellets da indústria eles podem também contaminar solos e os rios. Nós temos os casos das redes de pesca, que quando elas são perdidas ou abandonadas, também vai se fragmentar, também vai gerar aí microplásticos. As estações de petróleo, nós temos questões relacionadas a acidentes de containers e materiais plásticos que acabam caindo nos mares e que também serão fragmentados e poderão aí levar a... E apesar dessas fontes, elas levarem, né, o microplástico para o mar, né, esse é o caminho, esse é o fluxo, né, para todas as fontes de produção desses microplásticos, eles não ficam apenas na água, né, devido à sua baixa densidade e também ao seu tamanho reduzido, esses microplásticos eles serão levados com facilidade para outros ambientes. Né? Esse tamanho deles podem favorecer com que eles fiquem suspensos no ar por longos períodos, até que ocorra aí uma produção, né, ou de vento, por exemplo, e eles acabam sendo aí arrastados para outros ambientes. Então, existe um intercâmbio, né, muito constante, né, desse fluxo, na verdade, de microplásticos entre o ar, a terra e também a água. E em condições climáticas que são favoráveis, os microplásticos que estão suspensos no ar, eles serão depositados em áreas terrestres e também em outras áreas oceânicas. E aqui nós temos os principais tipos de microplásticos que são encontrados na atmosfera. Então, após eles serem levados principalmente pelos ventos, os microplásticos eles podem se depositar no solo, por exemplo. E alguns estudos mais recentes indicam que a concentração de microplástico no solo ela chega a ser de 4 a 23 vezes maior do que nos oceanos. E isso se deve principalmente ao ambiente agrícola, que é um dos principais caminhos para a presença de microplástico aqui no ambiente terrestre devido ao uso, né, de fertilizantes. Lá em 1938, essa prática de se utilizar plástico na indústria, na agricultura, foi resultado e acabou revolucionando a produtividade das culturas comerciais, mas também acabou resultando aí em uma poluição pesada do solo com esse material. Isso chegou a representar cerca de 10% de todo o solo agrícola sendo expostos ao polietileno. Isso em 1938. E essa situação ela veio a se agravar quando foi utilizado, quando foi incrementado o uso do lodo de esgoto, né, como fertilizante,
que é o lodo de esgoto? No sistema de tratamento de esgoto, né, depois que o processo todo é realizado, aquele material que é decantado, que ele é depositado no fundo dos tanques, são retirados e eles são então utilizados na agricultura na forma de fertilizante, porque é um material rico em nutrientes, é rico em fósforo, é rico em matérias orgânicas, então eles acabam utilizando esse lodo, né, para enriquecer a agricultura. Porém, novamente, não foi pensado na questão da exposição e como que esse microplástico, essa substância, poderia impactar, né, de modo geral, na produção, né, e principalmente em quem vai consumir esses alimentos. Só para a gente ter uma noção, cerca de 430 mil toneladas de microplásticos, eles são descarregados anualmente na Europa por meio dessa prática de uso do lodo de esgoto, né? Então, o ecossistema agrícola ele é o principal caminho para o microplástico aqui no ambiente terrestre. E com essa prática, né, a poluição por microplástico ela altera não só as propriedades do solo, mas também ela tem a capacidade de reduzir a fertilidade e também destruir comunidades microbianas que são importantes, e isso vai prejudicar de forma imensurável a qualidade do solo e também a circulação de nutrientes. Com essa prática, isso vai afetar negativamente tanto a questão da colheita, mas como também na questão do crescimento reprodutivo das plantas. Também vai causar um efeito de ecotoxicidade e toxicidade genética vegetal. Alguns estudos mostraram que tanto o microplástico como o macroplástico, que são partículas maiores, elas têm a capacidade de afetar tanto o crescimento do trigo, né, e também prejudicar a germinação de sementes de agrião. Alguns outros trabalhos investigaram que minhocas que ingerem esses fragmentos, elas podem transferir os poluentes ao longo da sua cadeia alimentar, e isso é uma ameaça para os predadores terrestres, incluindo para os seres humanos. Então, como nós já comentamos, os microplásticos eles estão presentes no ambiente marinho, e esse material ele vai chegar no mar pela degradação natural e também pela entrada dos rios e outros ciclos da água, né? A principal fonte de plástico no mar é a indústria pesqueira. Eu já mencionei também, né, como as redes elas vão se degradar por biodegradação ou ainda por hidrólise ou por fotodegradação. E as redes pesqueiras, né, elas contribuem aí para cerca de 640 mil toneladas, né, de resíduos plásticos nos oceanos. E essa contaminação do ambiente marinho, ela representa vários riscos para os animais. Isso vai afetar tanto a sua saúde, né, como também o seu comportamento e também levar problemas aí em relação ao ecossistema. Em relação aos riscos físicos, então esses animais marinhos, eles podem ter um bloqueio do trato digestivo, levando à desnutrição e à morte, uma falsa sensação de saciedade, isso pode afetar tanto o crescimento como a reprodução desses animais, e pode ainda ter aí ferimentos internos graves, como lacerações e inflamações do trato digestivo. Tem também o risco químico, né, porque esse material ele pode ser tóxico para os animais, e existe um risco ecológico, né, que é através da bioacumulação, esses materiais eles podem ser transferidos ao longo da cadeia alimentar e também pode representar uma perturbação dos habitats naturais, fazendo com que esses animais tenham que se migrar para outras regiões que talvez não seja tão favorável ali ao seu desenvolvimento e seu crescimento. Um outro problema muito importante, um outro efeito, né, que esse material pode causar para os animais é um problema relacionado com seus efeitos endócrinos, né? Essas substâncias elas são conhecidas
como substâncias desreguladoras endócrinas, como é o caso do plastificante, né, o bisfenol, como eu abordei no começo da minha apresentação. Quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre o bisfenol, nós temos na jornada uma aula sobre esse assunto, nós temos também uma outra aula sobre desregulador endócrino, então vale a pena acessar e entender um pouquinho mais sobre, né, essa substância. Mas assim, de modo bem resumido, os desreguladores endócrinos, eles vão interferir no sistema endócrino de modo geral e vai afetar tanto a regulação hormonal, também vai afetar a reprodução e também o desenvolvimento desses animais e também pode causar esses mesmos efeitos em seres humanos, que é o que a gente vem observado ao longo dos últimos anos. Quando a gente fala dos efeitos endócrinos, né, e associados ao bisfenol, por exemplo, o BPA ele pode imitar ou ele pode ainda bloquear os hormônios naturais do nosso organismo, o que pode resultar em uma série de problemas de saúde, né, o que a gente também vem investigando em relação ao câncer. E é isso que eu avalio aqui agora no meu doutorado, que é exatamente esse efeito, né, do bisfenol A em relação ao câncer de tireoide. Mas assim, de modo geral, as substâncias elas têm uma característica muito similar ao hormônio natural e ele acaba se passando, né, por esse hormônio e ele consegue estimular a produção de alguns hormônios, então ele aumenta a produção hormonal, ele pode ainda também bloquear a ação de alguns hormônios que são importantes. Então, nesse momento, a gente para pensar como que essa substância, né, além daqueles efeitos físicos e químicos que eles podem causar em relação à sua exposição no ambiente, né, aos animais, por exemplo, e como que ele afeta também, né, a saúde de forma integrada. Né? A gente está pensando não só na questão dos animais, mas também como que isso pode refletir, né, na nossa vida, na nossa saúde. Em relação aos microplásticos, já é conhecido que ele pode induzir tanto eventos de citotoxicidade, genotoxicidade, além também de causar danos ao DNA pela produção aumentada de estresse oxidativo, além de causar neurotoxicidade e alterações em respostas imunológicas que são importantes. Existem outros efeitos, né, que ainda estão em fases de investigação. E muitos desses artigos, muitos desses trabalhos, eles focam ainda na vida marinha, né, devido à grande fonte de exposição, o grande volume de material que é depositado. Porém, a gente não descarta que esses resultados eles sejam semelhantes em seres humanos, e é por isso que a gente vem investigando, né, essa relação, principalmente de citotoxicidade, como que essa substância ela afeta as nossas células, e também a questão da genotoxicidade, como que essas substâncias elas alteram o nosso DNA. Também nós investigamos como que isso pode levar a uma produção de um estresse oxidativo significativo e como que isso pode contribuir então para uma alteração em todo o metabolismo celular. Os microplásticos eles podem prejudicar a saúde dos peixes, causando danos intestinais, danos hepáticos e danos renais. Alguns estudos mostram que quando esses materiais são ingeridos, eles acabam se depositando nos órgãos e também nos tecidos. Então aqui eu trouxe 3 exemplos, né, para a gente comentar sobre os efeitos desse microplástico na vida marinha. Então, começando pela carpa, quando exposta ao polibicarbonato, essas carpas elas foram expostas a esse material e foi observado um acúmulo de lipídios, eventos de fibrose, processos inflamatórios, além de danos estruturais e morte celular, né, que é o evento de apoptose. Um outro exemplo foi na tilápia. A tilápia, quando ela foi exposta ao poliestireno, foi observada aí alterações tanto no fígado como no rim, mudanças na morfologia e na função desses órgãos, além também de um aumento
na produção de estresse oxidativo e também eventos de inflamação. E o último exemplo é a exposição do Daniel Hare ou zebrafish, quando exposto ao poliuretano, foi observada uma alteração na composição da sua microbiota intestinal, levado aí pela produção aumentada de estresse oxidativo e eventos inflamatórios. Aí você deve estar se perguntando, mas Elisa, até agora você não falou nada de humanos, tá só falando de solo, tá só falando de água, tá só falando de animais, mas e os humanos? O que acontece, pessoal? Quando a gente observa esses eventos acontecendo na vida marinha, a gente começa a se questionar como que essa substância pode também estar associada com a saúde humana, por exemplo. Né? Se isso tudo está acontecendo no animal, será que na gente também não acontece de forma parecida? Só para vocês terem uma ideia, o Daniel Hare, hoje, ele é um animal experimental que vem sendo amplamente utilizado na pesquisa devido à sua similaridade com o nosso genoma. Alguns artigos até já mencionam cerca de 70% de homologia, né, do jeito que ele é igual ao nosso genoma. Então, o que acontece? Se esse efeito está sendo apresentado dessa forma no Daniel Hare, será que na gente não acontece de forma igual? Então, a gente começa a se questionar isso e alguns trabalhos vêm, né, investigando como que essa substância ela pode afetar também a nossa saúde. Eu falo disso um pouquinho mais para frente. Calma aí. Então, o que acontece? A produção de estresse oxidativo, vocês viram que nos 3 exemplos estavam sempre presentes. Essa produção, ela pode tanto aumentar a questão das espécies reativas de oxigênio, como elas podem também diminuir a defesa antioxidante. E isso pode levar a esses eventos de estresse oxidativo, né? E isso tem diferentes eventos, diferentes efeitos na saúde. Então, alguns estudos indicam que esse estresse oxidativo ele pode contribuir para danos que são causados devido à exposição aos microplásticos. O que nós sabemos é que esse estresse oxidativo ele não se limita apenas aos efeitos iniciais das partículas, então não é só a questão da partícula ir lá e lesionar as células, mas também inclui a geração subsequente dessas espécies reativas de oxigênio em células e também nos tecidos que são expostos. Essas partículas elas têm a capacidade de danificar, consequentemente, a integridade da membrana celular, levando a alterações na bicamada, alterações na estrutura lipídica, formando poros na estrutura, mas isso também pode levar a uma disfunção mitocondrial muito importante e, consequentemente, liberando citocinas pró-inflamatórias e danos celulares. Então, tudo isso foi o que a gente já observou lá nos 3 exemplos. Então, não é só o microplástico vai lesionar a parede intestinal, não é somente isso, ele é tóxico. Não, mas existe toda uma cadeia que pode acontecer devido a essa exposição no ambiente celular. Em relação aos humanos, como eu mencionei, existem poucos estudos sobre esses efeitos diretos dos microplásticos na saúde humana. O que a gente tem são eventos experimentais, ou em cultura de células, ou em animais, mas há muitas pesquisas sobre como que eles entram no nosso corpo, como eles são detectados, se estão presentes nas fezes, se estão presentes na urina, se estão presentes no escarro, numa secreção pulmonar, se eu já consigo encontrar esses microplásticos, por exemplo, no tecido reprodutor masculino ou feminino, no sangue, no leite e assim por diante. Também já foram encontrados essas partículas relacionadas a tecidos tumorais, né, de alguns pacientes com adenocarcinoma coloretal. Então, nós não estamos livres, né, dessas partículas, porque nós estamos frequentemente expostos. E já entrando agora na questão humana, né, como que nós humanos nos expomos, né, a esses microplásticos? Diariamente nós estamos expostos a uma variedade de partículas de plásticos, né, a poluição do ar
particulado, aí não tem muito para onde a gente escapar. Essa imagem central é da capital paulista. É um dos grandes fatores de risco ambiental para vários tipos de doença, e é crucial que a gente consiga entender como que esses microplásticos eles vão contribuir para essa exposição e para os possíveis riscos, né, da saúde global. Hoje, a nossa principal fonte de exposição aos microplásticos é pela ingestão, tá? Nós estamos consumindo esses alimentos embalados ou até mesmo água que está engarrafada, frutas, vegetais que são cultivadas em áreas contaminadas. Lembra lá que eu falei do solo que foi enriquecido com lodo como fertilizante? Né? Então, nós estamos nos expondo a esse material, principalmente pela nossa alimentação. Alguns estudos até indicam que uma pessoa ela consegue ingerir em média 52 mil partículas de microplástico por ano através. Essas partículas elas vão entrar, né, no nosso organismo tanto através do trato gastrointestinal, como também do trato respiratório. E depende muito do tamanho, da forma desse material para que ele consiga, então, se deslocar para alguns órgãos. O tamanho é o principal fator, né, mas existem aí outras características, se ele tem capacidade de ser hidrofóbico, o espaço que existe aí intracelular para que ocorra essa passagem, além de características da própria célula. Quando esse material então ele é absorvido, né, a sua toxicidade ela pode variar de acordo com o material que entrou. Depende de qual é a substância que está ali. Alguns têm efeitos nocivos à saúde humana, né? Outros já são mais agressivos. Então, por exemplo, o bisfenol A, os fitalatos, o estireno, o PVC. O PVC ele é considerado um dos monômeros mais cancerígenos. E eu pergunto para vocês, aonde que a gente tem PVC? A tubulação de água. Pensa naquela tubulação que está exposta, né, que não está no interior das paredes, que estão ali recebendo radiação. Essa tubulação ela vai ser aquecida e, consequentemente, partículas vão se degradando e vão ser liberadas aí na água que a gente acaba consumindo. Né? Então, as pessoas podem ter eventos de alergias, além de toxicidade, e no caso do PVC, existem alguns artigos que falam dos seus eventos carcinogênicos. Além desses efeitos carcinogênicos, os microplásticos eles afetam a função reprodutiva tanto em homens como também em mulheres. Aqui primeiro falando dos homens, né, os microplásticos eles ativam vias que são essenciais tanto para o crescimento como também para a sobrevivência celular, estimulando a apoptose e prejudicando células que são essenciais para a espermatogênese, que é a formação do espermatozoide. Também vai regular a resposta ao estresse oxidativo, pode interferir no ciclo celular, vai levar à inflamação e a danos celulares, além de comprometer a produção de energia celular lá na mitocôndria e também interferir na regulação de processos celulares que são vitais para essas células. Já, né, no ambiente relacionado aos efeitos reprodutivos, né, na saúde feminina, esses microplásticos eles podem afinar, né, o endométrio, podem levar a dificuldades na produção de implantação do embrião, eles podem causar deposição de colágeno, levando a fibrose uterina. Também aumenta marcadores inflamatórios indicativos de inflamação crônica e vão induzir morte celular nessas células granulosas por apoptose e além de comprometer a função ovariana. Também existem alguns trabalhos que relatam que o número de folículos em crescimento e a capacidade das células de se nutrir, né, e apoiar a formação dos óvulos, elas são alteradas devido à exposição a esses microplásticos. A literatura científica sobre a relação
entre microplástico e câncer, ela ainda está em fase de desenvolvimento, ele é um campo emergente de pesquisa. Até agora, os estudos têm explorado principalmente os efeitos do microplástico na saúde humana, focando em aspectos como toxicidade, inflamação, estresse oxidativo e também as perturbações hormonais. E esses efeitos eles podem potencialmente contribuir para o desenvolvimento de uma condição à saúde diversa, incluindo o próprio câncer. Porém, as evidências diretas que ligam os microplásticos, especialmente ao câncer humano, ainda são limitadas e muito ainda não chegaram a uma conclusão. Então, precisa realmente ser melhor investigada. Alguns estudos têm iniciado esse percurso, né, de investigação da presença do microplástico em tecidos tumorais humanos e sugerem que uma possível associação realmente exista ali, né? Mas são necessárias realmente ainda mais pesquisas para a gente entender essa relação. Será que é só a inflamação que é um fator que acaba contribuindo? Será que é a produção de estresse oxidativo que incentiva para com que essas células elas entrem nesse processo de carcinogênese? O que a gente sabe é que a maioria dos estudos eles buscam entender esses mecanismos pelos quais os microplásticos eles podem afetar essa saúde de forma geral, principalmente com ênfase na toxicidade e na genotoxicidade e também em alterações sistêmicas, mas, como mencionei, né, ainda é muito recente as investigações, nós precisamos avançar muito para que a gente consiga realmente chegar, né, nessa conclusão de que o microplástico ele realmente é um contribuinte para o desenvolvimento cancerígeno, né? Mas existe um interesse muito grande e uma preocupação ainda mais crescente, né, devido principalmente à presença, né, desses materiais no ambiente e no corpo humano. Hoje em dia não tem como a gente ficar isento, né, de uma exposição a esse tipo de material, né? Quem que não tem plástico em casa? Quem que não está exposto em plástico? Então, não tem como. E a gente precisa entender como que essa substância ela vai afetar a nossa saúde de modo geral. E as pesquisas, elas têm avançando, elas vêm avançando nos últimos anos, mas nós precisamos realmente continuar explorando essa relação para que a gente consiga melhor entender. Então, são necessários realmente mais estudos para elucidar completamente, né, o efeito e os riscos desse material com câncer e entender como que esse microplástico ele pode funcionar aí como um contribuinte ou como um fator para o desenvolvimento de um câncer. E com base em tudo que a gente discutiu, né, fica evidente que os microplásticos eles representam uma preocupação séria para a saúde humana e também para a saúde do ambiente, para a saúde animal. Então é crucial que a gente conheça esses efeitos. É necessário que existam mais pesquisas científicas e políticas também ambientais que sejam eficazes para controlar esses descartes inadequados desses resíduos, desses plásticos, e que assim a gente consiga promover práticas de reciclagem. Eu foco na reciclagem nessa parte final da minha apresentação, porque apenas 9% de todo o plástico produzido anualmente é reciclado, né? O restante vira lixo, né? Não é reutilizado e, consequentemente, vai parar no solo, vai parar nos rios e a gente precisa reduzir isso o quanto antes. A indústria, ela é indispensável, o plástico hoje ele é indispensável, ele está presente em tudo, está presente em vários setores, mas é imperativo aí que a gente realmente consiga resolver a questão dos problemas dos resíduos, né? E isso realmente a gente não pode deixar para amanhã, precisa ser revisto o quanto antes. Então era isso que eu tinha preparado para mostrar para vocês, para conversar com vocês. Eu tentei ser mais objetiva possível, né? Porque são tantos pontos, a gente vai pesquisando, a gente vai se interessando cada vez mais. Eu não queria me alongar tanto, porque eu gosto muito desse assunto dos microplásticos, dos plásticos. Então,
tentei ser o mais breve possível, mas trazer um apanhado geral de como que esses microplásticos eles afetam tanto o ambiente como a vida marinha e também como que isso pode se refletir na nossa vida. Então é muito importante e eu creio que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma questão, eu estou à disposição, tanto através do meu e-mail como também através das minhas redes sociais. Podem mandar mensagem, que será um prazer respondê-los. E eu agradeço mais uma vez a jornada pelo convite e também ao Laboratório de Genética Molecular do Câncer, em especial a minha orientadora, a doutora Laura, e a doutora Natácia. Muito obrigada.